Caçulinha chega no terceiro subsolo do fundo do poço, ele cai em si, né? E ele quis comer com os porcos. Cara, a gente olha e fala, é nojento, né? Mas pro judeu, fim do mundo, judeu não come carne de porco, judeu acha porco o bicho mais imundo. Então, para esse cara ter desejado comer o que o porco come, ele tava assim, no 17º subsolo do fundo do poço. E ele quis voltar não por um motivo nobre, mas ele falou, cara, eu quero ser escravo para eu ter o que comer. Foi esse o motivo que fez o cara voltar. E Jesus estabelece nessa historinha, nessa parábola, ele estabelece a condição da volta. Quer voltar? Então se arrepende e confessa. E aí o caçulinha, né, tá lá planejando o seu discurso de arrependimento, dizer que se arrepende, pecou contra o céu, contra não sei o que, contra o pai e tal. E ele realmente se arrepende, ele volta e ele confessa para o pai. E ele recebe de volta, como resposta ao arrependimento dele, ele recebe o evangelho. Olha o que diz Lucas 15, 22. Por que eu estou falando que ele recebe como resposta do pai o evangelho? Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Isso daí é a característica do filho. Ele volta a ser herdeiro do pai, sem ser cobrado por nada, né? Enquanto lá na primeira... Aí tem uma relação com a primeira parábola de Jesus, que está em Lucas 5. Então a gente sai de Lucas 15 e vai visitar Lucas 5 um pouquinho. Lá em Lucas 5 Jesus fala, olha, a roupa, né, ele explica uma parábola falando de roupa. E com a roupa ele quis dizer, né, na verdade na Bíblia a roupa significa a condição espiritual do homem diante de Deus. Então aqui quando Jesus em Lucas 15 começa a falar novamente sobre a roupa, as pessoas que estão ouvindo já sabem. Então, puxa, essa roupa que colocaram no filho pródigo é a mesma roupa que Jesus estava falando ali 3 dias atrás. Aí a gente fala Lucas 5, mas sei lá, uma semana atrás, 3 dias atrás, que Jesus estava falando isso com esses caras. Então, eles sabem o que significa essa roupa. Significa que a condição espiritual do filho diante de Deus foi restaurada. E aí é a festa pelo filho que estava morto. Agora vamos falar um pouquinho desse primogênito, do filho que ficou, né? O filho mais velho. Ele se espanta, por quê? Porque ele estava fazendo tudo certo. Ele fala, caraca, bicho, eu fiz tudo certo. E aí uma coisa muito interessante, muito curiosa acontece. Por ter feito tudo certo e ver a festa sendo feita para o outro filho que fez tudo errado, ele deseja estar fora. A festa está rolando, ele está onde? Está lá fora. A versão editada eu tiro essas bebidas de água. Então, por ele achar que fez tudo certo, ele paralisa, né? Que não fere demais ele. E ele toma um choque porque ele não quer mais entrar, porque ele descobre que uma essência, né, um princípio do reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de meritocracia, não é uma meritocracia. Você não está no reino de Deus por mérito. E aí o pai vai até ele e começa a troca de argumentos entre pai e filho. O filho fala, eu fui seu escravo, eu fiz tudo certo. E o pai fala, você nunca foi meu escravo, você é meu filho, cara. Tudo aqui é seu. Foi você que não fez festa na minha presença. Foi você que não viveu alegre diante de mim. Foi você que fez tudo por obrigação, com motivação errada, sem alegria nenhuma. Foi você que não usufruiu. Quem disse que você é meu escravo? Então, isso aí rola e aí o pai tá ali. Ele mostra pro filho que era pro filho ter feito tudo aquilo por amor, porque ele era da família, porque ele pertencia à família, porque aquilo era uma coisa só para todo mundo, né? E apesar desse filho nunca ter feito festa na casa do pai, né? Ter feito tudo na base da obrigação, ele consegue restaurar a mentalidade do filho e agora ele tem os 2 filhos na festa. Então os 2 filhos se arrependeram, né? Tanto o que saiu quanto o que ficou, e os 2 estão na festa. E o resumão das questões dos 2 filhos, né? Só para fechar aqui, eu estava falando da resistência que os filhos têm de enxergar Deus como Pai, né? E isso impõe uma limitação, né, ao ambiente de intimidade, ao ambiente de ouvir a voz de Deus, ao ambiente de falar
de forma sincera, com o coração aberto com Deus, né? Essa alimentação de não ver Deus da forma correta precisa ser corrigida, né? Ela precisa ser curada, essa experiência precisa ser curada para que a gente possa ver Deus como Pai e a gente possa se sentir filho também, né? Não é à toa que o Pai Nosso começa com Pai Nosso, né? Fala dessas questões que estão aqui, né? Você enxergar Deus como Pai, você se enxergar como filho, e o nosso que fala que pertencimento, né? Eu pertenço ao reino, né? Meus irmãos pertencem ao reino, é tudo uma coisa só.